Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Galera, então como a gente já tinha combinado, essa videoaula aqui, ela é referente ao conteúdo da P1, desculpa, da P2, do terceiro bimestre, onde a gente vai pegar então todo o conteúdo referente à reforma religiosa, tá bem? Então a gente vai estudar agora durante a forma como durante o século XVI alguns pensadores de dentro da igreja mesmo começaram a questionar diversas questões que estavam surgindo, mas que vinham acontecendo por centenas de anos, questões que eram colocadas como imorais também por esses pensadores, de atitudes de dentro do próprio alto clero, ok? E a forma como esses caras eles vão se impor contra isso e vão começar a criar novas vertentes do cristianismo a partir dos seus pensamentos, beleza? Então, podem acompanhar no slide que eu passei para vocês aí, tá? Eu vou seguir a mesma sequência do slide. Inicialmente, qual que é o contexto disso que está acontecendo? Só para a gente lembrar um pouco. Tudo isso vai acontecer no século XVI, quando a gente sai desse período da Idade Média e inicia o período da Idade Moderna. Durante a Idade Média, a gente vai ter uma igreja que ela vai ter uma hegemonia dentro do pensamento do indivíduo, onde tudo que acontece tem que ter uma explicação única e exclusivamente divina, ok? Então, se aconteceu determinado fenômeno da natureza, a explicação que o ser humano naquele período vai dar para aquilo que aconteceu é divino. Então, por que está dando um período de seca agora? Porque Deus está castigando a gente por algum crime, algum pecado que a gente tenha cometido, e justamente por isso ele está mandando esse período de estiagem aqui. Mas por que agora está chovendo bem e agora a gente está conseguindo colher bem? Porque agora Deus está feliz com as coisas que a gente está fazendo, Deus está feliz com o rei que a gente tem aqui. Também sempre lembrando também que a igreja, a fala divina, ela sempre foi utilizada também para justificar a presença do rei. Tanto a presença do rei quanto as coisas, os mandos e os desmandos que ele realizava. Ok? Então tudo tinha esse caráter divino. Quando a gente vai então para o final da Idade Média, quando inicia o humanismo, a gente vai ter alguns pensadores como, por exemplo, o Erasmo de Roterdã, alguns caras que vão começar então a questionar um pouco disso que a igreja está colocando, caras de dentro da igreja mesmo, tá bem? Membros às vezes do alto clero, às vezes do baixo clero, ok? Mas pessoas que têm o conhecimento da religião, pessoas que têm o conhecimento da doutrina cristã e principalmente pessoas que estão convivendo com tudo que estava acontecendo, tudo que esses caras estavam fazendo com relação à venda de indulgências, com relação a atos proibidos, como por exemplo padres, papas, bispos que estavam tendo filhos, que estavam tendo, não esposa, mas estavam mantendo relações sexuais com outras pessoas, coisa que era proibida pela Igreja Católica, inclusive é proibida até hoje pela Igreja Católica, né? É a doutrina da Igreja o celibato, ou seja, um padre, um frei, um líder religioso, tá? Ele não é permitido a ele que ele se case, que ele tenha relações sexuais, ou que ele namore, enfim, coisas relacionadas a isso. E tudo isso acontecia nesse período, tá bem? Mesmo com a própria proibição dessa doutrina cristã. E como eu disse, alguns desses pensadores, eles vão começar a analisar tudo isso, vão começar a ver e vão começar a pensar, poxa, mas isso não faz muito sentido isso que a Bíblia está pregando aqui e isso que esses membros do alto clero estão praticando. E a partir disso, e com esse descontentamento que vai se juntar com tanto a ascensão da nobreza quanto a ascensão da burguesia, onde a nobreza, a realeza, eles querem colocar a igreja abaixo do Estado, ok? E a burguesia quer conseguir um lucro maior, na verdade, ela quer conseguir poder ter lucro, coisa que é condenada pela igreja, através da usura, através como eu posso chamar? De colocar como pecado o lucro ou a cobrança de juros, também, por empréstimo. Então, esses caras, esses membros, eles vão então comprar muito facilmente esses discursos dessas novas vertentes dentro da igreja mesmo que vão surgir, tá bem? Então, cenário católico, a gente estava tendo então um clero, tanto o alto clero quanto o baixo clero, que realizavam vendas de artefatos religiosos, realizavam vendas de cargos religiosos. Vamos retomar aqui então, galera. Imagine então que um senhor feudal, filho da nobreza, ele tem o seu filho.
O primogênito dele, primogênito homem, na maioria das vezes, esse cara, ele vai ser o grande herdeiro de todos os bens que seu pai tiver, certo? E se esse cara tiver um segundo filho? Esse segundo filho, se o primogênito não chegar a falecer, ele, na maioria das vezes, ele era destinado, ele era doado à igreja, vamos colocar assim. Por quê? Por causa daquela ideia de pensamento coletivo que a gente tinha na Idade Média, aonde se você tivesse um membro da sua família rezando por você, você conseguiria ter a salvação de toda a sua família. Então, como esse indivíduo da Idade Média ele tem um pensamento coletivo, fazia sentido que ele doasse o seu filho para a igreja, para que dessa forma ele conseguisse não só a sua salvação, mas a salvação de toda a sua família. Mas tem uma questão também interessante nisso. Para que esse filho desse nobre, então, ele pudesse manter um discurso que fosse favorável para o seu pai, ele teria que ter um alto cargo na igreja, ele teria que ser um bispo, ele teria que ser um papa. Só que para ele conseguir esse cargo, na grande maioria das vezes, esse cargo ele era vendido. Então, esse nobre ele pagava por um cargo para o seu filho, e o seu filho teria um cargo, vamos supor, então, que ele vai se tornar o bispo de uma determinada região. A partir do momento então, que ele se torna o bispo daquela região, a sua palavra perante os seus subalternos dentro da igreja, dentro da hierarquia da igreja, vamos pensar então os padres, os monges, a sua palavra vai ser a palavra final, digamos assim. Então o seu discurso ele vai ter que ser repetido por esses caras. Então se esse bispo fala que é de direito divino que tal rei, no caso do seu pai, continue comandando, que a população ela deve continuar pagando seus impostos, ela deve continuar aceitando de forma, vamos colocar assim, de forma feliz tudo que está sendo colocado por esse cara, todo o discurso da igreja, através dos sermões, através das homilias, ele vai ser voltado para isso. E a população, quando for na igreja, vai ouvir esse discurso, uma população que nessa época não era alfabetizada, não tinha acesso à Bíblia também. Então, qual que é a única forma de você conseguir pegar para si, não pegar para si mesmo, qual que é a única forma de você conseguir compreender a vontade de Deus nesse caso? A única forma que você tem para conseguir compreender a vontade de Deus é quando um padre ou algum membro da igreja fala para você, é isso ou é aquilo que Deus quer que você faça. Okay? Você não tinha, antes dessas reformas religiosas, você não tinha isso que a gente tem hoje em dia de cada família cristã ter a sua Bíblia em casa. Tá bem? Então, se o padre falou que era tal coisa, ponto, é tal coisa, é a vontade de Deus. Tá? É por isso, então, que eram vendidos esses cargos eclesiásticos. Justamente por causa desse discurso. O discurso divino, se hoje em dia ele tem força, antigamente, lá na época da Idade Média, Idade Moderna, ele tinha muito mais força do que a força que já possui hoje em dia o discurso da igreja. Tá bem? Mas para quem que é? Então vamos voltar novamente para essa questão da reforma religiosa. Ok, a gente vai ter então pessoas de dentro da igreja que vão ser contrárias a tudo aquilo que estava sendo colocado. Mas de nada adiantaria se a gente tivesse essas pessoas dentro da igreja e ninguém para comprar esse discurso. E quem que vai querer comprar esse discurso? Como eu já tinha dito no começo. A nobreza e a burguesia são as principais classes que vão se interessar por esse discurso de novas vertentes, de novas visões da própria religião. Okay? A gente tem que lembrar que, a partir do momento que os feudos eles começam a entrar em decadência, a gente vai ter um poder que antes era fragmentado, agora centralizado. E com isso você vai ter aos poucos a formação daquilo que a gente chama de estados monárquicos nacionais. Então, regiões vão começar a se unificar. E quando elas se unificam, elas ficam na mão de um cara só. O poder não está mais fragmentado, como eu já expliquei para vocês anteriormente. O poder agora está centralizado. E a partir do momento que esse poder está centralizado, esse rei ele vai ter o direito de cobrar impostos de quem estiver morando nessa região. Quem tinha muita grana, e quando eu falo grana a gente pode pensar em terras, também em riquezas. Quem tinha muita riqueza nessa época era a igreja. Só que a igreja não pagava impostos porque, poxa, é a igreja ela tem que estar acima de qualquer lei divina. Desculpa, de qualquer lei humana, certo? Então se você tem esses caras agora, esses novos, Lutero, Calvino, o Erasmo de Roterdã, você tem esses caras dizendo que um papa, um membro da igreja,
ele é tão homem quanto qualquer outro cristão. E eles colocam em xeque a questão da infalibilidade desses caras. Como assim infalibilidade? Aquela ideia de que um papa ele não erra. Okay? A gente vai ter, por exemplo, com o Martinho Lutero, ele vai levantar essa bola, né? Ele vai falar, poxa, não é assim. O papa ele é infalível, o que ele diz não está errado. Não. Quem tem esse poder é único e exclusivamente Deus. O papa ele é um homem como outro qualquer. Beleza? Para quem que vai ser interessante essa discussão? Para esses caras, porque assim eles conseguem colocar a igreja abaixo do Estado. Colocando a igreja abaixo do Estado, eles vão ter o direito, então, de fazer o quê? O direito, de assim, vão ter o poder agora dentro desse discurso de cobrar impostos do Estado. Ou melhor ainda, de pegar essas terras da igreja para si. Tá bem? Então, era muito interessante para essa nobreza, para essa realeza, de que a igreja ela se submetesse ao Estado. E a burguesia? A igreja ela seguia uma doutrina do que a gente conhece como tomismo, que são é aquilo que era colocado pela igreja como preço justo. Esse preço justo, então, que vai dizer que o preço de algum determinado produto, ele tem que ser o preço final, o preço da matéria-prima mais o preço da mão de obra, e ponto, acabou. E qual que é a grande questão aqui? A burguesia, que nesse momento a gente tem uma espécie de, não vai dizer um pré-capitalismo, mas um início de um capitalismo ali, tá bem? Um início de um sistema que um dia vai se transformar no capitalismo da forma como a gente conhece hoje em dia, tá? Mas, vendo aqui, essa burguesia, então, o que vai ser interessante para ela? Fora o preço da matéria-prima, fora o preço da mão de obra, o lucro, que era condenado pela igreja. Ok? Então, se você tem agora, como eu disse, novos pensamentos dentro da própria igreja, então, se estão vindo de dentro da própria igreja, eles não deixam de ser cristãos. Se eles não deixam de ser cristãos, eles não são pecado. Então, para essa burguesia também é muito interessante que esses caras, que esses novos discursos, eles surjam e sejam comprados por ela. Beleza? Então, portanto, tanto a burguesia, quanto a nobreza, quanto a realeza, eles vão ser a favor dessas reformas. Ok? Sem contar que, a partir do momento que essas questões que são colocadas por Martinho Lutero, por João Calvino, sobre questões morais mesmo da própria igreja, né? Tipo, venda de indulgências, que é algo errado, padres, papas tendo filhos, todas essas questões que não convêm à palavra de Deus, quando elas são colocadas, são expostas, a igreja ela vai começar a perder moral. E ao perder moral, ela começa a perder também seus seguidores. Tá vendo? Então, alguns fatores que auxiliaram nessas reformas, o que auxiliou para que a gente tivesse um terreno onde pudessem acontecer essas reformas. Primeiro, a consciência dos cristãos, a conscientização dos cristãos de tudo que estava acontecendo. E segundo, o maior poder, o maior domínio intelectual do que era realmente o cristianismo, através da leitura da Bíblia, com a criação da imprensa. Com a criação da imprensa, então, antigamente como que era para você conseguir uma Bíblia? Como que você conseguia uma cópia de uma Bíblia? As Bíblias elas eram destinadas única e exclusivamente aos membros da igreja, elas eram colocadas, eram realizadas cópias através de monges copistas que passavam sua vida toda copiando a Bíblia. Só que a partir do momento então que você tem a criação da imprensa, a imprensa máquina mesmo, há uma facilidade de você fazer uma divulgação maior desses livros. Há uma propagação maior desse material. Porque agora é mais fácil. Agora você não precisa mais que um monge dedique a sua vida para fazer uma cópia de um livro que é a Sagrada Escritura. Agora você pode, primeiro, como fez Martinho Lutero, traduzir a Bíblia, certo? Traduzindo a Bíblia, você pode, através da imprensa, espalhar esses livros para toda a cristandade. Espalhando esses livros, então, para esses leigos, para esses membros da igreja, agora esses caras vão começar a ter acesso às leituras e vão começar a ter novas interpretações daquilo que é ou não a palavra de Deus. Aquilo que Deus quer de você ou Deus não quer de você.
Beleza? Então vamos lá, primeiro, a Reforma Luterana. A Reforma Luterana ela acontece na Alemanha, onde em 1517, Martinho Lutero vai pregar suas 95 teses. O que são as 95 teses? São 95 parágrafos, onde em cada parágrafo ele vai fazer uma crítica específica a questões que a igreja estava colocando como sendo certas. Okay? Óbvio que a gente não vai abordar as 95 teses aqui, mas algumas delas elas têm um destaque maior, elas geralmente são mais cobradas em vestibular, e é que eu quero que vocês saibam para realizar a prova, tá bem? Primeiro, somente a fé tem o poder de salvar. Não são apenas as suas ações, mas a fé que você tem na salvação que vai te levar até ao reino dos céus, tá bem? Segundo, é apenas a graça, não só a fé, né? Quando digo, a fé que vai te salvar, mas a fé pela graça divina que vai te dar essa salvação. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Você não vai conseguir o seu espaço no céu, digamos assim, através de uma compra, ou você não vai conseguir o perdão de um pecado doando parte das suas riquezas para a igreja. Não, nada disso. Okay? É a graça divina de Deus que vai te levar até o reino dos céus. Beleza? Que você vai conseguir chegar até lá se você tiver fé nessa graça divina. Beleza? Martinho Lutero também ele vai realizar a tradução da Bíblia. A partir do momento que ele realiza então a tradução da Bíblia, a partir do momento que ele realiza então a tradução da Bíblia, que antes ela vinha em latim, que antes ela era escrita em latim, da mesma forma que as missas eram rezadas em latim, o que dificultava a compreensão dos cristãos, que são os leigos, né, daquilo que estava sendo colocado. Então, a partir do momento que essa Bíblia ela tem um alcance maior, por estar numa língua acessível para aquela população, novas interpretações vão começar a surgir, tá bem? E essas novas interpretações vão começar a surgir, a pedirem novas vertentes, vão começar a pedir novas explicações, coisa que a igreja não estava preparada para isso. Imagina, a igreja já era uma instituição que ela estava ao longo de séculos ali, posta como sendo a única religião da Europa Ocidental, certo? A única religião oficial da Europa Ocidental. Então, você não tinha ali, digamos assim, um telefone vermelho para, agora o negócio deu ruim aqui, vamos ativar o plano B para... Não tinha nada disso. A igreja não estava preparada para que pessoas começassem, não a criticar, mas começassem a gerar novas vertentes dentro da mesma fé cristã, que outras pessoas da própria população comprassem esse discurso. Tá bem? Martinho Lutero também fez uma crítica ao celibato. Bem interessante a gente pensar por que há o celibato dentro da Igreja Católica. O celibato ele foi criado justamente porque nesse período a Igreja ela tinha grandes riquezas, e se cada padre tivesse um filho, quando esse padre morresse, é óbvio que os filhos iam querer que essa riqueza ela se tornasse herança desse filho. Tá? Então, para evitar esse tipo de problema, que a Igreja ela coloca o celibato como sendo algo obrigatório para esses líderes cristãos. E algo que não era seguido, inclusive. Só que Martinho Lutero vai dizer o seguinte: olha, um padre, um bispo, enfim, qualquer líder cristão, esse cara ele é tão homem quanto a gente, que é leigo. A gente não, né? Mas tão homem quanto algum leigo, porque o Martinho Lutero ele é um líder cristão, que inclusive se casa, tá bem? Mas não faz sentido que o Papa, o Bispo, que ele não possa ter filhos, não possa ter uma esposa, porque, como eu disse, são homens. São homens que não são infalíveis. Tá? Quem é infalível é Deus. Como somos todos homens, todos nós teríamos que ter esse direito, então, de poder nos casar, poder nos relacionar com outras pessoas, e enfim. Martinho Lutero também vai realizar a extinção de imagens sagradas, okay? Então vai ser proibido dentro do luteranismo a ideia de você veicular imagens de santos, tá bem? E ele vai colocar como únicos... Vai colocar o batismo e a Eucaristia como os únicos sacramentos que um cristão deve seguir, ok? A Igreja Católica vai colocar diversos outros,
e coloca o batismo e a Eucaristia, né? Mas a gente tem, por exemplo, a unção, a gente tem a... Ai, fugiu o nome. Pera, que eu vou lembrar. Aquele que você faz depois da Eucaristia, crisma. A crisma, também a confirmação do batismo, são outros sacramentos que a igreja coloca. Também não, ele fala, não, apenas o batismo e a Eucaristia. Ok? E todas essas coisas que são colocadas por Martinho Lutero, obviamente que vão ser compradas por uma nobreza alemã. Essa nobreza, porque é óbvio que, primeiro, Martinho Lutero, a partir do momento que ele coloca essas teses, que ele começa a defender essas ideias, ele vai ser perseguido pela igreja. E ele vai encontrar, então, um refúgio, ali a gente pode dizer, com essa nobreza, que vai ajudar ele a se defender, que vai comprar essa briga junto com ele, justamente por conta dessas questões que a gente já colocou antes. Né? É interessante para essa nobreza que haja uma nova religião ali que literalmente incentive o capitalismo, que não seja contrário ao lucro e contrário à acumulação de riquezas. Tá bem? Tem uma outra coisa também muito interessante a respeito de Martinho Lutero, é que ele vai acreditar na consubstanciação, tá bem? Em oposição à transubstanciação. O que seria então a consubstanciação e a transubstanciação? A transubstanciação vai ser aquilo que é colocado pela igreja, que era colocado pela Igreja Católica, não sei, na verdade não sei dizer se ainda hoje é, mas de que a partir do momento em que a hóstia ela é consagrada, tanto a hóstia quanto o vinho, elas se tornam literalmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Ele vai falar, não, isso seria então a transubstanciação. Isso. Ele vai falar, não, na verdade, eles não se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo, mas sim uma representação. Okay? E também não é necessário que essa representação ela seja ingerida pelo fiel todo domingo. Então o luteranismo ele tem essa questão diferentemente do catolicismo. Tá bem? O calvinismo, então, tanto o calvinismo quanto o anglicanismo eles vão ser um pouco mais curtos a explicação, tá bem? O calvinismo ele vai acontecer na França, onde a gente vai ter como grande expoente o João Calvino, que ele nasce em 1509 e morre em 1530, eu tenho que confirmar a data de morte dele, mas ele nasce em 1509, tá bem? Que ele vai dizer o seguinte, duas questões. Primeiro, o homem ele deve dupla obediência. A primeira obediência é ao Estado e a segunda obediência é a Deus. Okay? Então ele deve seguir, digamos assim, as leis divinas e as leis do homem. Então a gente já tem uma separação ali do que é lei divina e o que é lei do homem. A igreja então, não deve mais comandar o Estado dentro dessa visão. Segundo, o Calvino vai falar da predestinação. Ele vai falar, olha, você não vai se salvar, não vai encontrar salvação, nem pela sua fé, nem pelas suas obras. Cada ser humano ele já vai nascer predestinado a ir para o céu ou ir para o inferno. Mas como que eu sei então se eu nasci como predestinado para ir para o céu ou para o inferno? Através de duas questões. Através então ou da sua virtuosidade ou da sua prosperidade. A virtuosidade então seriam as virtudes que você pode apresentar, tá bem? E o mais importante aqui, a prosperidade é o quão bem sucedido, a gente pode colocar assim, você é financeiramente. Tá bem? A Weber, inclusive, tem um estudo sobre o protestantismo, né? Sobre a ética cristã e o espírito capitalista. Então, para o Calvino, ele vai dizer o seguinte, se você consegue, você tem uma boa poupança, se você consegue bastante dinheiro fruto do seu trabalho, é sinal de que você é uma pessoa abençoada por Deus. Então você vai para o céu justamente por isso. E há então essa ligação, essa relação entre o seu sucesso, não sucesso profissional, mas o seu sucesso econômico, a gente pode dizer assim, tá bem? E há essa questão divina de salvação. Isso vai desembocar então no seguinte, agora a gente vai ter uma fé cristã que ela vai auxiliar nesse processo de acumulação do capital, porque, então,
Como assim eu não sou predestinado? Eu vou trabalhar bastante aqui, vou guardar bastante dinheiro, vou começar a lucrar bastante com o meu... Vou cobrar um preço com um lucro exacerbado dos meus produtos, porque isso vai mostrar, isso é um sinal divino de que eu vou para o céu. Eu tenho que colocar isso para as pessoas lerem, porque eu tenho que ir para o céu. Então, agora a gente vai ter, como eu disse, uma religião cristã que ela vai incentivar então esse espírito capitalista, esse espírito de acumulação de capital, esse espírito de uma produção maior, tá bem? Essa que é a grande sacada, não, mas essa é a grande questão que é muito interessante a gente analisar dessa questão da reforma calvinista, tá bem? Se antes a fé católica ela era contra o lucro, agora o lucro é necessário para que você prove que você pode ir para o céu, literalmente isso, tá bem? E por último, o anglicanismo. O anglicanismo ele foi fundado pelo rei Henrique VIII. O Henrique VIII, então, que ele queria poder se casar novamente, ele era casado com Catarina de Aragão, com o pretexto de que Catarina de Aragão não tinha dado para ele um filho homem, e ele queria um filho homem. Ele pede, então, esse divórcio na igreja, a igreja nega esse divórcio, fala, não, você não vai. O que ele faz, então? Ele se divorcia e se casa novamente. Quando ele se casa novamente, ele vai ser excomungado pela igreja. A igreja vai falar, não, isso que você está fazendo... Isso vai totalmente contra aquilo que a gente está pregando. Então, a partir de agora, você não é mais membro da igreja. Se você quiser retornar a ser membro da igreja, você tem que se perdoar dos seus pecados. Provavelmente, você teria que pagar uma boa taxa para que a igreja te perdoasse disso também. Só que ele vai fazer o caminho contrário. Ele vai falar, não, já que é assim, não quero voltar para a sua igreja. Vou fundar a minha própria igreja. Então, ele funda a sua própria igreja, ok? Dentro, então, da Inglaterra, a igreja anglicana, e onde ele é colocado como o líder maior dentro dessa religião, tá bem? Então é muito interessante a gente pensar nisso, né? O cara, ele tinha poder suficiente para fundar uma igreja porque aquilo que foi colocado como uma doutrina não satisfazia ele, tá? Chega a ser... É legal ver a forma como a humanidade desde sempre, ela sempre quis alterar a doutrina da sua religião para o seu bem individual. Ok? Só um comentário fechando a aula. Então, são momentos onde determinadas questões de uma doutrina elas são deixadas de lado, tá? Ou elas são escondidas, as pessoas fingem que elas não existem, em prol da sua vontade individual, de querer praticar algo que é considerado pecado dentro da sua religião, mas você fala, não, isso aqui, eu vou me apropriar da religião apenas aquilo que eu quero. Isso aqui, como não é interessante para o meu discurso nesse momento, a gente finge que não está escrito ali na Bíblia. Tá bem? Então, pessoal, para a prova é isso, tá? Não é muito conteúdo, como vocês podem ver, o vídeo é curto. Tomara Deus... qual Deus? Deus cristão, mas de qual vertente agora? Mas enfim, tomara Deus que essa câmera esteja filmando até agora, tá bem? Se não tiver, eu vou ficar um pouco chateado. Mas enfim, é isso. Qualquer dúvida já sabe. É nóis, galera. Até mais.